Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN e eu sempre agradeço pelo seu acesso, por estar nos assistindo, por estar com a gente em nossos perfis no Facebook. Também lá no Facebook temos a página do Cubo Notícias, temos também o nosso Instagram, tem a Rede X, o antigo Twitter, o nosso canal do YouTube e o principal que é o nosso site para você que não tem rede social, né, quer acessar as nossas informações, vai lá no site do Cubo Notícias, que lá tem tudo, inclusive as edições anteriores do nosso Jornal OCN, para você assistir, para você acompanhar e ficar por dentro, principalmente de tudo que acontece na cidade de Porangaba e também interior paulista. E lógico, os principais fatos do Brasil também. Vamos destacando para você hoje no Jornal OCN, previsão do tempo, notícias do interior de São Paulo, as principais informações da região, notícias da nossa cidade de Porangaba, hoje sexta-feira, dia 4 de julho de 2025. Então, mais uma vez, um abraço carinhoso e o nosso agradecimento para você. Bom, estamos aí enfrentando ainda mais uma onda de frio, mais uma frente fria que chegou aqui para o estado de São Paulo, né? Não estava prevista até a semana passada, mas aí no final de semana teve a previsão mudando o cenário da temperatura e do clima nos próximos dias. E para você que quer saber como vai ficar o clima e o tempo neste final de semana e começo da próxima, a gente vai destacar para você a partir de agora a previsão do tempo para Porangaba e também as cidades vizinhas. Muito frio, principalmente hoje tá frio ainda, mas não tanto quanto ontem e anteontem, que nós tínhamos um vento intermitente, uma rajada de vento aí que deixava a temperatura com uma sensação térmica bem abaixo do que realmente estava, mesmo a temperatura estando ali na casa dos 15, 16 graus, a sensação térmica muitas vezes chegava a 12, 11 graus, mesmo na tarde. Pois é, esse vento deu uma pausinha, né? Mas será que vai esquentar nos próximos dias? Vamos ver aí na tela. Bom, pessoal, na parte da manhã e da tarde até teremos temperaturas mais agradáveis, mas nos próximos dias ainda teremos noites e madrugadas muito geladas. Por exemplo, amanhã, sábado, teremos dia de sol, mas muitas nuvens na parte da tarde. À noite o céu também vai ficar com muita nebulosidade, deve até ter período de céu nublado, mas não vai chover neste sábado. A temperatura durante o dia vai ficar agradável, 21 graus, não vai fazer calor, mas também não vai fazer frio. Só que à noite ou madrugada vem frio, bastante, 9 graus apenas. Domingo, muitas nuvens o dia todo. Aberturas de sol lá de vez em quando. À noite também a mesma coisa, viu? À noite também com muitas nuvens e de vez em quando é que o tempo abre e é possível dar uma olhadinha assim nas estrelas e na lua. Mas vai ser muito difícil, tá? Predomínio de nuvens no domingo, com temperatura de 20 graus de máxima e a mínima vai ser de 8. Então teremos noites e madrugadas geladas neste final de semana para Porangaba. Na segunda-feira a previsão é de dia de sol, só que a parte da manhã deve ter névoa. Assim que amanhecer, algumas localidades com muita névoa. Nevoeiro também na parte da noite. A segunda-feira terá uma temperatura agradável de 21 graus de máxima, mas também noite gelada com mínima de 10. Temperatura agradável também na terça-feira durante o dia. Sol o dia todo, mas muitas nuvens, principalmente no período da manhã. E à noite tem formação de nevoeiro de novo na terça-feira. Teremos também 23 graus de máxima e mínima de 10. Quarta-feira dá mais uma esfriadinha à noite e de madrugada também. Teremos uma quarta-feira bem ensolarada, um tempo bem aberto, com exceção do amanhecer, porque de manhã cedinho tem nevoeiro, tá? E à noite também devemos ter a presença de nevoeiro
mas uma temperatura agradável durante o dia também, 23 graus de máxima, e à noite ou de madrugada dá aquela caída para a mínima de 9 graus. Então os próximos dias serão de temperaturas mínimas aí bem frias, principalmente de noite e de madrugada. Durante o dia ainda dá para levar, vai estar um clima relativamente agradável. Vamos com as notícias do interior de São Paulo, as informações também aqui da nossa região e já já as notícias de Porangaba. Gente, é o seguinte, é absurdo atrás de absurdo o que acontece nesse nosso país, né? Eu creio que a grande maioria dos crimes ocorrem por certeza de impunidade, por certeza de que se for preso vai ter comida, bebida e banho de sol na faixa, a gente banca tudo, né? A cadeia é um spa para os bandidos e o período de estadia deles lá não é relativamente longo não, porque se pega 10 anos de cadeia, né, com 3, 4 já está em regime semiaberto, já tem direito a saidinha e tal, né? E por conta disso a criminalidade acontece assim, de maneira natural, se é que podemos chamá-la assim. Esse caso aqui, ó, de um meliante, que não dá para chamar de homem, um meliante suspeito de estuprar a própria filha, uma adolescente de 13 anos. Ele foi preso quarta-feira em Iacanga, aqui no interior de São Paulo. Ele está sendo investigado por cometer o crime desde 2022, quando a menina tinha 10 anos. A denúncia foi feita ao Conselho Tutelar após a vítima ter revelado a violência que sofria a uma representante da escola onde estuda. Em fevereiro deste ano, o caso começou a ser investigado pela Delegacia de Polícia de Iacanga. A investigação foi ocorrendo, né, sem atropelar aí os trâmites, né, e de acordo com as informações do boletim de ocorrência, a adolescente passou por exame de corpo de delito no IML de Bauru. Ela foi recolhida a um abrigo. A vítima recebeu medida protetiva de urgência requerida pelo advogado responsável pelas investigações, aliás, pelo delegado responsável pelas investigações. O delegado também solicitou a prisão preventiva deste meliante. Após a autorização da Justiça, o mandado de prisão preventiva foi cumprido na quarta-feira, portanto, nessa última quarta-feira, e ele foi levado para uma unidade prisional. Agora vamos ver quanto tempo vai ficar lá, né? Quanto tempo? Bom, gente, acidentes acontecendo no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, em todo o Brasil, também outra coisa que merece a atenção dos nossos deputados. Olha, eu fico assim, de queixo caído de ver a preocupação dos deputados. Os deputados do nosso país, cambada de sem vergonha. Preocupados em aumentar o número de cadeiras, aprovaram o número de aumento de deputados, vai ter mais desocupado lá pra gente sustentar. Bando de burguês, safado! Aí tem uma outra ala lá que está preocupada em defesa das minorias. Só eu sei o que eu fiz. Isso é uma bichona! Quando na totalidade o brasileiro está se ferrando. Ah, vamos defender as minorias. Tudo bem, concordo. Políticas para as minorias, legal, bacana. Mas fica só nessa pauta. E na totalidade, quando eu falo totalidade, se inclui as minorias. Na totalidade, o povo, ó, cadê o saleiro? Cadê o saleiro? O saleiro tá aí? Deixa eu pegar o sal aqui. Enquanto isso, ó, o povo, ó, tá entupido o saleiro. Né? Uma coisa que precisa ser mudado, além do Código Civil, é o Código Brasileiro de Trânsito. Não dá mais para ficar do jeito que está. As pessoas não respeitam mais o trânsito, as leis de trânsito. As penas já se tornaram, as multas já se tornaram muito brandas.
Então é por causa disso que toda semana, até aqui na nossa região, até aqui na nossa cidade, quase toda semana, a gente tem acidente para fazer cobertura, como a gente fez na semana passada, tombamento de caminhão, fez ontem tombamento de caminhão, fez semana passada de atropelamento, fez... Enfim, este caso aqui aconteceu em Paterniani, na rodovia Ernesto Paterniani, em Piracicaba. Condutor de uma motocicleta morreu. Vítima deste acidente registrado segunda-feira na rodovia Ernesto Paterniani, a SP 162308, em Piracicaba. Segundo a Artesp, o acidente aconteceu por volta da 1 da tarde e envolveu uma motocicleta Honda XRE e um caminhão Mercedes-Benz. Os veículos trafegavam pela pista sentido sul, quando no quilômetro 1,7, e por motivos ainda a serem apurados, a motocicleta atingiu a traseira do caminhão. Um dos mais prováveis é a alta velocidade e pouco distanciamento do veículo da frente, né? O condutor da moto morreu na hora devido ao impacto contra o para-choque do caminhão. A identidade da vítima não foi informada pela Artesp. Outra coisa que tem que mudar no Brasil, né? Esse papo de menor. Maioridade penal tem que cair para 12 anos. Ou nem ter maioridade penal, né? Mas enfim, já que alguns são a favor, então cair para 12 anos. Porque, olha só, aqui na nossa região, município de Anhembi, região aqui de Botucatu, Conchas, enfim. Olha só o que aconteceu quarta-feira agora. Um de menor, um aluno, né? Um aluno, um inocente aluno de menor, acabou com a tranquilidade da escola estadual Olinda, lá no bairro Morada do Sol, em Anhembi. Ele estava armado com uma barra de ferro, ameaçou colegas e professores dentro da unidade escolar. A situação causou tensão entre as pessoas que estavam lá, funcionários, professores, alunos, e precisou da rápida intervenção da Polícia Militar. Várias viaturas foram mobilizadas, foram direcionadas até a escola Olinda, lá no Morada do Sol, em Anhembi, e lá os policiais conseguiram conter o menor e evitar que o caso tomasse proporções mais graves. Tinha que dar uma camaçada de pau no de menor aí para ele aprender a largar a mão de ser besta. Ai, Após ser contido, o jovem, o de menor, bonzinho de menor, que ameaçou colegas e professores com uma barra de ferro, ele foi encaminhado para a unidade de saúde de Anhembi. Unidade de saúde, ele foi para lá. Aí ele foi para lá, deve ter passado na frente de um monte de gente que estava aguardando, porque o atendimento a casos de detenção da Secretaria de Segurança Pública são prioritários, né? Aí ele deve ter passado na frente de um monte de gente que estava precisando de atendimento de saúde, foi lá, recebeu o atendimento. O caso está sendo investigado e conduzido pelas autoridades locais. É assim, meu amigo. É assim que funciona a coisa no Brasil. Você quer votar na direita na próxima eleição? Ano que vem é ano de eleição para presidente da República. Você vai votar na direita esperando que melhore? Vai melhorar não. Ah, você quer continuar com a esquerda achando que vai melhorar? Não vai melhorar não. É tudo farinha do mesmo saco e essa briga entre eles, direita e esquerda, um xingando o outro, Lula xingando Bolsonaro, Bolsonaro xingando Lula, é tudo teatro. O projeto de poder deles é o mesmo. Um fica brigando com o outro para intercalar um e outro no poder e para continuar enfiando o ferro nas nossas costas. Porque eles não mudam as leis, porque nada muda nesse país. Entra um, sai outro, é tudo a mesma coisa. Ninguém toca nas leis, ninguém muda as leis. E os deputados estão tudo lá, né, apoiando enquanto estiver mamando na teta, enquanto estiver recebendo emenda, né, emenda secreta. Né, porque o cidadão que estava lá na presidência há 4 anos tinha o orçamento secreto para os deputados.
Aí a esquerda ficava criticando, nós vamos acabar com o orçamento secreto. Há 15 dias, o governo federal liberou R$500 bilhão para os deputados no orçamento secreto. Criticava lá e continua praticando a mesma coisa. Por isso que eu falo, a gente que fica brigando por causa de política fora disso, nós somos idiotas, porque lá é um teatro só. Um briga com o outro, mas fazem a mesma coisa. É um teatro. O objetivo deles é o intercalo o poder, para não dizer que tem hegemonia, fica intercalando entre um e outro. E a gente só... Cadê o saleiro de novo? O saleiro, pega o saleiro. E a gente só... né? Tá entupido o saleiro aqui. Mais um caso. A gente vai fazer agora uma campanha. Toda semana a gente vai colocar aqui casos que ocorrem por causa de linha de cerol. A gente vai fazer uma campanha. E eu quero solicitar ao PROCON de Porangaba se já foi tomada alguma medida referente à fiscalização dos comércios sobre a venda de linha de cerol. Gostaria que o PROCON aqui de Porangaba informasse pra gente. Já há cerca de 10 dias a gente vem falando do assunto. Lá na semana passada a gente fez uma solicitação ao PROCON de Porangaba. A gente quer saber se o PROCON de Porangaba atendeu em algum sentido a nossa solicitação. Isso aconteceu em Botucatu. Semana passada, a gente já veio alguns dias falando de uma criança. Depois, semana passada, de caso que aconteceu aqui em Porangaba. Depois também em outro município aqui da região também, que o motorista teve o pescoço cortado, o motociclista também. E esse aconteceu em Botucatu. Agente de saneamento foi atingido quando voltava de moto para casa. Aconteceu anteontem, quarta-feira, lá na Rua 9, na Coab 1, em Botucatu. Trata-se aí do senhor Johnny Craveiro. Ele tem 57 anos, estava voltando para casa do serviço, estava de moto, e a linha chegou a cortar o seu nariz e o seu rosto. Sorte que o capacete evitou um ferimento pior. Ele encaminhou essas imagens para o jornal Agência 14 News, e nós estamos mostrando aqui, porque a gente quer realmente fazer uma campanha contra o cerol. Agora a gente vai entrar pesado nisso aqui, pelo menos aqui em Porangaba, né? E esperamos que na região também sejam mobilizadas as autoridades, os PROCONs das cidades da região, para atuarem na fiscalização de comércios que possivelmente possam vender a linha chilena ou linha com cerol. Nesse caso aí, a pessoa que estava soltando a pipa, deve ser outro desocupado, né? Ele não foi localizado. Peço para o pessoal da GCM encaminhar uma viatura para fazer uma varredura nesse pessoal que está soltando pipa com linha cortante aqui na Coab 1, disse o morador. Vamos aguardar então que lá em Botucatu a GCM atue. E vamos aguardar que aqui em Porangaba a Polícia Militar atue, PROCON atue, para a gente colocar ponto final nessa porcaria dessa linha com cerol. Criançada que quer empinar pipa por recreação, por brincadeira, que a pipa foi um brinquedo, foi uma diversão de todos nós, mas sem a linha cortante, né? Sem o cerol. Quer empinar pipa como recreação? Beleza. Agora, aqui em Porangaba tem até campeonato de pipa usando o cerol. E eu não vejo as autoridades se mobilizarem nesse sentido. Estão esperando acontecer alguma coisa. E o pior, né? As margens da rodovia ali, Camilo Príncipe de Moraes. As margens de uma rodovia. Vamos ver. A Polícia Civil de Conchas esteve atuando ontem, quinta-feira, para prender três... O que eu falo aqui? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. 3 musas, 3 cidadãs de ampla moral e dignidade, né? Vocês estão entendendo qual é a palavra que eu quero dizer aqui, mas não vou dizer.
Então são 3 cidadãs assim de moralidade inabalável, suspeitas de aplicar golpe financeiro contra um idoso lá na cidade de Conchas. Segundo a investigação, o grupo usou cartões bancários e dispositivos de pagamento eletrônico para desviar R$6.000 da conta da vítima. O idoso percebeu a movimentação estranha e procurou a delegacia ajudando na identificação das golpistas. Também tem uns velhos aí que não pode ver uma novinha, né? Já se arreganha inteiro, já dá cartão na mão, já dá celular. Depois que fizeram o Viagra e o Tadalafila, os velhos não pode ver uma novinha, hein? Pate aquela palha, viu? Os policiais civis Flávio Aquino Soares e Edson Antônio Fechina encontraram o trio no momento em que elas se preparavam para um novo encontro com a vítima, provavelmente para tentar continuar a fraude. Comprovada a tentativa, as 3 foram presas na hora. Como o crime foi cometido contra a pessoa idosa, não houve possibilidade de fiança. Elas foram encaminhadas à cadeia pública de Itatinga, onde seguem à disposição da Justiça. A Polícia Civil agora está investigando outros casos semelhantes que podem ter envolvimento do mesmo grupo. Novas vítimas já foram identificadas e devem fazer reconhecimento das suspeitas nos próximos dias. Para reconhecer a suspeita é muito fácil. Era só a Justiça possibilitar que nós, da imprensa, divulgássemos as fotos dessas vagabundas. Agora eu vou falar abertamente, né? Porque desde 2019, com essa porcaria dessa lei de abuso de autoridade, a imprensa não pode divulgar foto de quem comete crime. A polícia não pode passar a informação, não pode passar o nome, não pode passar a imagem, porque senão o agente que fornece a informação é penalizado. Uma lei de 2019, lei de um governo de direita, de autoria do Sérgio Moro. Quando a gente esperava que a justiça no governo de direita fosse contra os bandidos, não protege os bandidos. Aí você fala, a esquerda vai mudar. Mudou? Não mudou, continua a mesma lei. Lei de abuso de autoridade, não pode divulgar a imagem dos santinhos que cometem crime. Não vai mudar, o Brasil não vai mudar. Não é nada. Negócio de eleição aí é tudo conversa para boi dormir. Vale mais a pena você pagar R$3,80 de multa e ficar em casa, não votar, do que você perder seu tempo para ir lá votar nessa cambada de vagabundo que não faz nada pra gente. Um caminhão perdeu o freio. Quando que foi isso? Foi hoje de manhã, sexta-feira, e as imagens são fortes, hein? São imagens chocantes. A gente vai mostrar a imagem aí. Você presta bem atenção aí que no momento que o caminhão bate, o caminhão vai desviar de uma ambulância, ele bate numa placa, naquela placa de divulgação de preços do posto, e essa placa cai, atinge uma mulher que estava parada no local, e ela precisou ser socorrida pelo corpo de bombeiros. Esse caminhão perdeu o freio, tentou desviar da ambulância e invadiu o posto de combustível lá no bairro Morro Grande, em Tatuí. Eu acho que é o posto Marapé. No Morro Grande deve ser o Marapé. A câmera de segurança gravou o acidente. Segundo a prefeitura, o veículo atingiu o muro do posto de combustíveis e essa placa que caiu em cima da mulher. Também atingiu um outro carro que estava estacionado no local. A mulher foi levada para uma unidade de pronto atendimento e foi transferida para um hospital particular. Segundo as informações, o estado dela é estável. A prefeitura também informou que após a batida houve um vazamento de óleo do motor do caminhão. A Defesa Civil esteve no local, conteve o vazamento. A equipe da Polícia Militar também atendeu a ocorrência e trabalhou na orientação do trânsito. Ainda segundo a prefeitura, o caminhoneiro não ficou ferido. O motorista do carro atingido pelo totem, né, por essa placa ali, né, ele tinha acabado de sair do carro também, acabou de sair. Então ele também não se feriu. Então são imagens aí bem fortes, mas segundo as informações, a mulher que foi atingida pela placa está aí estável. Teve ferimentos, obviamente. Bom, vamos com as notícias aqui de Porangaba. O tráfico de drogas, por exemplo, é uma coisa que não acaba porque as penas no Brasil são muito leves. Faz uma pena de
igual lá nas Filipinas, para quem é pego traficando droga. Para ver se não diminui pelo menos 60%, 70%. Lá nas Filipinas, para quem é pego fazendo tráfico de drogas lá nas Filipinas, sabe o que que é? Olha. É. Aqui no Brasil é o quê? 5 anos de cadeia, com 6 meses já tá solto. É piada, né? A Polícia Civil apreendeu 1,5 tonelada de maconha escondida na carga de arroz de uma carreta com placas do Paraguai no quilômetro 163 da Castelo Branco, aqui em Porangaba. Segundo a Polícia Civil, a carreta foi parada quando levava os entorpecentes em direção à Grande São Paulo. Um carro, um veículo Corolla, Toyota Corolla, estava seguindo atrás, fazendo a função de batedor. Ele também foi abordado. 3 homens paraguaios foram presos. Se fosse lá nas Filipinas, por que eles vão levar... Por que os paraguaios, os colombianos, esses caras aí que se acham os fodão da América Latina no tráfico de drogas, por que eles não vão levar droga lá nas Filipinas? Porque lá, eles sabem que se forem pegos no aeroporto, eles vão pro saco. Lá é pena de morte. Mas para cá eles vêm, porque aqui é de buenas. Né? Então 3 paraguaios foram presos. Também foi apreendido R$ 6.200 em dinheiro. Ainda segundo a polícia, ao todo foram apreendidos 1.576 quilos de maconha. Foram localizados também grandes volumes de medicamentos, anabolizantes, remédios para emagrecimento, estimulantes sexuais. A ação foi conduzida por equipes de Carapicuíba e contou com a participação da Delegacia Seccional de Botucatu, ao encargo aí do delegado Dr. Lourenço Talamonte. Parabéns a essa apreensão, parabéns ao trabalho da polícia. Mais crime. Furto, por exemplo. Furto, vamos falar do furto. O cidadão que furta, se ele for preso em flagrante, qual é a pena de furto? 1 ano e 6 meses? E se for réu primário, é liberado para responder em liberdade. E se não for pego em flagrante, não é considerado crime qualificado, ele também responde em liberdade. Então por que tem tanto furto? Porque as leis do Brasil, com o perdão da palavra, mas falando de maneira muito sincera com você, são uma merda. Então é por isso que tem tanto furto, porque sabe que se forem pegos não vai dar nada. Essa chácara, localizada no bairro residencial Parque dos Pássaros, popularmente conhecido aí como o loteamento do Bodinho, lá no bairro dos Lopes, sentido Loja 100, foi alvo de criminosos na noite de domingo, por volta das 21 horas, e de acordo com o proprietário, os autores do crime cortaram o fio de energia do poste para desativar o fornecimento elétrico, arrombaram uma janela e invadiram o imóvel. Furtaram um botijão de gás, alimentos e diversos outros pertences, que ainda não foram contabilizados pela vítima. Claro que esse tipo de furto é para vender esses objetos e esses vagabundos fumarem tudo em maconha, em pedra, cheirar pó. O caso reacendeu o sentimento de insegurança e até raiva das pessoas ali na região, especialmente no proprietário desse imóvel, porque essa mesma chácara, a gente até noticiou aqui, foi alvo de furto em março de 2023 e na ocasião o prejuízo estimado foi de aproximadamente R$25 mil. Apesar da gravidade da situação e da reincidência do crime, até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil está investigando o caso, está buscando imagens de casas ou de locais ali próximos que possuam câmeras de segurança para tentar identificar os responsáveis. E os moradores da região estão pedindo mais rondas, mais patrulhamento preventivo, alegando que os casos de invasão à propriedade têm se tornado mais frequentes, especialmente durante a noite, em locais mais afastados do centro da cidade. Olha, gente, e eu vou dizer o seguinte para vocês, muitas vezes acaba tendo crítica em cima da polícia, muitas vezes esses elementos já foram pegos pela polícia, já foram detidos
Só que a polícia pega, leva para a delegacia, são ouvidos e a lei diz que eles têm que serem liberados. Então muitas vezes não é culpa da polícia, muitas vezes a polícia já até prendeu. 95% dos que são pegos cometendo furto já são reincidentes. Mas se não é em flagrante, a lei diz que não é qualificado, pode responder em liberdade e sai pela porta da frente. Então a polícia cumpre o trabalho. A polícia prende. Mas em vez desses caras ficarem uns 15, 20 anos presos, não. Na mesma hora eles saem e pela porta da frente da delegacia. Não é culpa da polícia, é culpa das leis, é culpa dos nossos deputados, é culpa do nosso governo federal, dos deputados, enfim, dos senadores. Ninguém tira a bunda da cadeira para se mobilizar, para mudar o Código Penal brasileiro. Bom, gente, ontem nós estivemos, vamos colocar imagens aí que nós registramos ontem. Essa ocorrência a gente está gravando o Jornal ACN no final desta manhã, mas até agora há pouco a gente soube que estava em andamento ainda. Essa carreta tipo treminhão ou bitrem, cada um aí conhece de um jeito, né? Estava carregada de toras de madeira e tombou após o motorista perder o controle na rodovia Aristides da Costa Barros, a SP-157 aqui em Porangaba, estrada que liga Porangaba a Guareí. Isso aconteceu ontem no final da manhã. O motorista teve ferimentos leves, foi socorrido no local. Segundo a polícia rodoviária, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 52,9. Nós estivemos lá também, né? Estivemos ali registrando. Quero agradecer à Polícia Militar Rodoviária e ao DER que possibilitaram a gente a realizar o nosso trabalho. Um grande abraço à Polícia Militar, um grande abraço ao DR de São Paulo, que possibilitaram a gente estar ali fazendo a cobertura. E a pista foi parcialmente interditada, como nós mostramos. O sistema que estava operando ali é o sistema pare e siga, até que parte da carreta que ficou ali no asfalto fosse tirada do asfalto para o canteiro ali, para o terreno ali do lado, né? O canteiro tinha do lado da pista. Então, no final da tarde, eles concluíram eles arrastaram essa parte da carreta que estava no asfalto ali para a parte do canteiro, e à noite o tráfego foi liberado. Mas a carreta continuou ali tombada, né? Os responsáveis pelo veículo fizeram hoje de manhã o transbordo da carga para liberar o trecho e para organizar o destombamento da carreta. A gente soube que foi necessário fazer ali a interdição total, porque precisou de um caminhão, um guindaste de grande porte para destombar essa carreta. Então não houve registro de congestionamento ontem, mas hoje, né, precisou ser interditado esse trecho do 52 mais 900 da rodovia Aristides da Costa Barros. A gente soube aí ontem também, mas a gente não falou nada, né, porque o nosso objetivo ontem era só cobrir a dinâmica do acidente, mas a gente recebeu informações que, segundo, né, a empresa Suzano Celulose, foi puxado os dados ali pelo tacógrafo do caminhão. O motorista estava acima da velocidade permitida ali no trecho, que era de 60 km por hora. Ele estava acima, segundo as informações puxadas ali pelo próprio veículo. Então esse motorista aí, infelizmente, eu não sei não, acho que a empresa vai mandar ele embora. Tenho essa ligeira impressão. Então é aquele negócio que eu falo, a maioria dos acidentes, ou pelo menos metade dos acidentes, ocorrem por causa de imprudência do motorista, de quem está trafegando pelas rodovias. Bom, gente, aproveitando que estamos falando em DR, deixa eu voltar com essas imagens aí que nós registramos foi o mês passado, acho, né? Mês passado. É o seguinte, gente, ontem eu aproveitei a oportunidade que estava lá o responsável pelo DR aqui na região, o Flávio, e nós estávamos conversando sobre acidentes em geral, sobre problemas nas rodovias, e eu aproveitei a oportunidade para questioná-lo sobre esse eucalipto aí que nós registramos no mês passado, aqui na rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz.
ali no quilômetro 59 mais 200 metros, fica entre Porangaba e Pereiras. Então eu perguntei, questionei a ele se ele tinha recebido a solicitação das pessoas e também o que nós apresentamos aqui a respeito do pedido de remoção deste eucalipto que está muito inclinado, propenso a cair sob a rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz. O que o Flávio respondeu foi o seguinte, que o DR já esteve averiguando a situação, que ele pessoalmente foi ao local e que constatou que realmente esse eucalipto tem ali um possível risco, que pode não ser tão grave, mas para evitar possíveis acidentes ou destemperos futuros, seria necessária fazer a remoção deste eucalipto. Só que ele esteve também na propriedade onde está este eucalipto e conversou com o proprietário do terreno onde o eucalipto está plantado. Ele solicitou ao proprietário do terreno para que ele consiga autorização dos órgãos ambientais, no caso, acho que aí a Secretaria de Meio Ambiente e o IBAMA, para fazer o corte do eucalipto. Ele alegou que o DR só pode proceder o corte a partir do momento que o morador, porque o eucalipto não está no terreno do DR, o eucalipto está no terreno do morador. Então é ele que precisa ingressar com essa solicitação de autorização dos órgãos ambientais, e ele falou que o DR procede sim, sinalização, o que for necessário ali para fazer a interdição do trecho, até se possível, e a gente também se coloca à disposição do DR para divulgar, quando for feita a remoção, a gente divulga aqui a data e o ponto de interdição, se tiver rotas alternativas a gente divulga também, a gente se coloca à disposição do DR para isso também, né? Mas ele falou que assim que o morador tiver autorização, pode ser feita a remoção do eucalipto e o DR dará todo o apoio para isso, que o DR já tem a informação, está dando apoio para que esse eucalipto seja removido, mas que o eucalipto encontra-se num terreno particular e, portanto, o proprietário do terreno precisa fazer a solicitação aos órgãos ambientais e que assim que tiver essa solicitação, eles removem o eucalipto, né, zerando o risco de queda da árvore sob a pista. Então, está aí o DR dando feedback para a gente a respeito dessa situação que a gente apresentou há alguns dias aqui no Jornal ACN. Bom, falando em autorização, em meio ambiente, em corte de árvores, desde a semana passada, a gente está recebendo muitas mensagens, marcação, também o pessoal marca a gente nas redes sociais para mostrar em outras postagens que as pessoas fazem. E vamos colocar imagens que eu recebi de um morador aqui a respeito da poda e corta de algumas árvores ali às margens da Avenida Cristino Manuel de Miranda. Ali é Estevam Maier, né? Porque chegou na ponte em diante ali é Estevam Maier. Então, foram cortadas essas árvores que margeiam ali o rio, aqui em Porangaba. E por conta disso, gente, teve muita mobilização, muita gente questionando quem fez essa poda e esses cortes. Pessoal reclamando bastante a respeito aí da preservação do meio ambiente, enfim. Bom, gente, na semana passada, assim que eu comecei a receber os questionamentos, entrei em contato com o prefeito Cal, e ele nos respondeu que é o seguinte: a prefeitura, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Porangaba, teria procedido a poda e o corte de algumas árvores que estavam encostando na fiação. E também algumas árvores estariam ali no terreno da antiga estrada, ou antiga rua que cortava ali por baixo ali do rio, né? Antes a rua passava por ali, né? Não tinha ponte. Então naquele terreno ali foi feito também uma poda e alguns cortes de árvores. Segundo o prefeito, tudo foi feito com autorização do CETESB e também da Secretaria, né, de Meio Ambiente ou IBAMA. Eu solicitei ao prefeito
que ele enviasse para a gente essa solicitação, para a gente divulgar aqui, para, né, para acabar com a polêmica, ou, enfim. Até o momento nós estamos aguardando, mas reforço aqui que o espaço está aberto e nos colocamos à disposição da Prefeitura como canal de divulgação para eles mostrarem que o procedimento foi feito de maneira regular. Eu não posso afirmar, mas também eu posso dizer que eu tenho convicção, não quer dizer que eu tenho provas, mas eu tenho convicção que a Prefeitura não iria proceder esse corte ou essa poda sem autorização dos órgãos ambientais. O prefeito disse que a secretária de Meio Ambiente aqui de Porangaba e Agricultura, a Ana Laura, tem a autorização. Então a gente coloca à disposição. Eu acredito que a Prefeitura não iria fazer isso num local que é visivelmente público, que várias pessoas passam por ali, fazendo um serviço que eu acho que ele já esperava que fosse um tanto quanto polêmico, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir uma licença ou uma autorização para fazer uma remoção de árvore. Então eu creio que a Prefeitura, tenho minha convicção que a Prefeitura fez tudo de maneira regular. Mas enfim, eu estou apresentando aqui, não para criar mais polêmica, mas para que as pessoas saibam que a gente recebeu as mensagens, a solicitação para a gente apresentar o assunto aqui, a gente está apresentando, e para que a Prefeitura também saiba que nós estamos abertos aqui a divulgar, né, a informação da Prefeitura a respeito dessa poda, que está muito polêmica. Nas redes sociais está todo mundo comentando, né? Então a gente se coloca à disposição para que a Prefeitura apresente aí a autorização, a documentação, né, de que fez o serviço de maneira autorizada. Tá bom, gente? É só... A gente não quer criar mais polêmica, porque, enfim, é um assunto... Teve gente que gostou da poda, que disse que estava muito mato vindo ali para cima perto da avenida. A maioria disse que não gostou, que disse que desmatou. Enfim, eu me lembro que há 10 anos atrás não estava tão fechado de mato daquele jeito. Acho que a gente tem até imagem, aí tem uma imagem aí de que ano essa imagem? 2011? Aí, ó. Não tinha tanto mato quanto tinha do último jeito. Né? Então foi feita uma poda. Eu não sei se fica melhor com mais árvores, melhor com menos árvores. Eu só concordo que não pode desmatar o leito do rio. Né? Isso eu concordo. Não pode mesmo. Mas não creio que está configurando desmate aí, não sei. Enfim, a gente precisa ver o que foi autorizado a Prefeitura a fazer através dessa autorização aí, por isso que a gente coloca o espaço em aberto para que a Prefeitura possa se manifestar, ok? Eu creio que foi feito com autorização. Não é possível que tenham feito sem autorização. Não é possível. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Um excelente final de semana para você. Fique com a santa paz de Deus e sempre conectado com a gente aqui, porque sempre tem informação pelo Cubo Notícias. Um forte abraço e até a próxima.